Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que tudo bem e nós já estamos aqui nesse feriadão trabalhando para vocês. Você já pode estar vendo Grenal, vamos fazer análise tática em cima dos melhores momentos do jogo de sábado e lembrando a você, né, precisamos de você aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você quiser, caso você ache legal, porque estamos aqui fazendo o melhor para vocês. Vamos falar de um Grenal que foi muito legal, um Grenal disputado, muitas coisas legais e muitas coisas nem tanto, né? Vamos aqui falar um pouquinho sobre esses melhores momentos e eu vou explicando para vocês o que eu vi, eu como ex-atleta pude ver de diferença de um time para outro e o jogo em si, tá bom? Vou começar. Aqui o começo do jogo, né? A gente vê que tem uma diferença grande de time. Antes de tudo, o Grêmio melhorou em comparação ao Grêmio, tá? O Grêmio e o Inter baixou um pouco o seu nível, pode ser cansaço, a dificuldade do jogo em si, né? Como o Grêmio se apresentou, também teve viagem para Fortaleza e tal, N fatores que contribuem para que esse Grenal foi um pouco mais igual. Em números, o Inter foi muito melhor mesmo, mas o Grêmio competiu, o Grêmio voltou a competir, coisa que não acontecia há um bom tempo. Aqui a gente já começa, né, a ver um time que tem as suas jogadas, os seus treinamentos, que é uma jogada ensaiada, né? Se vocês forem ver, o Fernando saiu daqui, ó, e aí ele vai indo para trás, ninguém o acompanha, e ele entra sozinho nas costas. Uma jogada bem colocada, né? Sempre quando essa bola entra no segundo pau, os jogadores desse lado aqui do primeiro pau, né, eles meio que param, porque tem o cara da bola, etc. Aí o cara que está aqui sempre vai entrar sozinho. Observação aqui. O Wagner Leonardo, ele está já olhando se o Volpi está vindo ou não, tanto que ele está olhando para o Volpi. Veja. O Fernando deu um pouquinho de azar, ele cabeceou, foi uma boa defesa do Volpi, uma defesa difícil, no qual ele conseguiu espalmar para fora, porque geralmente essa bola vem para dentro da área. Mas se o Fernando consegue dar cruzado aqui, ó, a tendência era 1-0 para o Inter. Então, estamos falando de 20 minutos, né? Foi um Grenal, não foi tão bonito de ver, foi um Grenal bem disputado, e aqui o Inter teve sua primeira jogada de gol. Aqui uma coisa que está nos melhores momentos, mas vale a pena observar, porque geralmente os times ficam com três goleiros, perdão, né? Por alguma coisa que aconteça. O goleiro, na época que eu jogava, sempre ficavam três goleiros. E aqui o Grêmio, eu fiquei sabendo que o Grêmio estava com 2. Então isso aqui é um erro que não pode acontecer. O goleiro do Grêmio não pode ser expulso, porque o Volpi jogando, pode se lesionar, o Grêmio poderia correr o risco, gente. Tanto que logo em seguida, o Volpi tem uma jogada ali que ele bate de cabeça ali numa defesa que ele faz na jogada do Valência. E aqui, ó, se ele é expulso, gente, e o Volpi machuca, o Grêmio joga um Grenal sem goleiro. Olha o tamanho do absurdo que poderia acontecer. Então, como jogador, ele tem que estar ligado e não vacilar em coisas assim. Vamos falar desse cara, né? Tem muita coisa para conversar. Ó, o Inter baixou um pouquinho o seu nível. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, volto a dizer, o James, eu trabalhei com o James em alguns momentos, em alguns anos aí, um cara que me ensinou muito, um cara que entende muito de futebol, e ele fez com o Grêmio o que tinha que ser feito, organizar o Grêmio. Principalmente defender bem. Todo mundo percebeu que o Grêmio estava muito mais guerreiro. Claro, o Grêmio teria que mostrar algo diferente do que ele fez no último jogo, né, onde tinha tomado 4 do Mirassol. Então o Grêmio competiu mais. Eu não vi o Grêmio com jogada. Eu não vi o Grêmio com jogada trabalhada. O Grêmio seguiu igual. O Grêmio só teve mais vontade. Uma, porque é um Grenal, tinha que mostrar, né? E outra, porque tinha tomado 4-1. Então, o torcedor gremista pode ficar bravo comigo, mas pro decorrer do campeonato, o Grêmio, isso aqui não vai ser suficiente para ganhar jogos.
só luta, não vai ser o suficiente. Eu já falei várias vezes aqui nos programas, a todo momento eu comento isso. O Grêmio só melhorou em relação a ele mesmo da quarta-feira. Até o momento, o Grêmio não teve nenhum jogo do Campeonato Brasileiro onde ele mereceu ganhar. Pode perder, mas jogando bem, nenhum jogo. Pelo contrário, o Grêmio ganhou um jogo jogando mal. Aí aqui já começa, ó. O importante, né? Olha esse movimento do Vitão virando o pé. É difícil imaginar que ele vai achar um passe aqui, né? Olha que passe, a importância de um passe que corta linhas e o que pode acontecer. Ó, antes da bola chegar, o Fernando já está olhando, o Inter está bem espalhado. Nesse toque ele já mata. Esse toque do Vitão, ó, ele mata 1, 2, 3, 4 jogadores. Pode ver? Aí esse jogador que estava no Bernabéu, ele tem que fechar um pouquinho, ou pelo menos ficar de prontidão, caso o Fernando corte caminho, e aí ele acaba esquecendo o Bernabéu. Lembrando, ele fez certo, tá? Se ele fica aqui, o Fernando ia vir e ia fazer 2 contra 1, bem aqui, ó. Como a jogada já começa a se desenhar, olha que interessante. Olha onde está o Valência está nas costas do Kahneman aqui, o lateral esquerdo já está chamando a atenção, porque ele está preocupado com esse cara aqui. O Grêmio, vocês podem ver, não está numa linha correta já, os 2 zagueiros muito próximos, mas o que ele tem que fechar, e legal que o Bruno Henrique já está pensando no que ele tem que fazer, ó. Ele já está encarando o Vila Sante. Aqui o Grêmio já começou a organizar, tudo certo. Tudo certo. Só que aqui poderia estar um pouquinho mais aberto, ó. Ele cortaria esse passe, ou então o Bernabéu não chegaria tão fácil. Pode ver, ó. Aqui está tudo ok, está de olho perfeito, aqui está ok. Aqui já está saindo, que eu também acho que não precisava, mas está ok também. Só que aqui o João Pedro não ficou marcando ninguém. O João Pedro já tinha que estar um pouquinho mais aberto, porque não tinha ninguém entrando daqui e fazendo um facão. Aí, Vila Sante, no movimento de corpo, já percebe onde está indo a bola. Um passe bem dado, um jogador de qualidade, um bom domínio. Aí o Vila Sante, como ele estava ligado, estava aqui de olho na jogada, ele conseguiu chegar ainda para uma possível disputa. Mas como eu falei, passe bem dado, já era. Aqui começa a acontecer uma outra coisa bem legal. Ó. O Inter conseguiu fazer de uma maneira com que ficasse mano a mano dentro da área. O Gemerson, como estava saindo atrás do Wesley, ele ficou meio vendido e acabou ficando perto do Bruno Henrique, que no começo da jogada, vocês lembram, eles não estavam nem próximos. Então, nesse caso, ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui no meio. Mas também o João Pedro, desde o começo, ele ficou sem função. E mesmo aqui ele não conseguiu marcar. Quem teve que fazer por ele foi o Vila Sante. Aí um movimento perfeito do Valência, né? No qual ele pegou um Kahneman voltando de lesão, isso é muito normal de acontecer, um cara que não jogava há muito tempo. E o Kahneman, muito importante para o Grêmio. Esse cara, só de ele estar em campo, ele não precisa jogar nada, ele não precisa fazer nada, mas ele bota o time para cima, ele vive o futebol de um jeito diferente. Daqui a pouco, a melhor contratação do Grêmio foi a volta do Kahneman, tá? Volto a dizer, ele vai sofrer com o ritmo, muitos jogos virão, mas esse cara estando em campo, ele bota um estádio para cima, ele ajuda os companheiros e voltou, né, de uma lesão grave e, pelo que a gente viu, se portou super bem. Aqui o Valência fez um movimento perfeito. E aqui vem uma coisa assim, ó. Torcida, olha só, vocês podem ficar bravo comigo, o que vocês quiserem. Isso serve para Grêmio e para Inter e Grêmio. Cuidado quem vocês consomem, porque no futebol, o futebol no Brasil, a gente está acostumado a falar só coisa ruim, só botar culpados. Por isso que o 4D TV, o 4D Esportes, a gente não busca culpados. A gente analisa futebol. Okay? É muito diferente os que comentam o resultado e os que sabem analisar futebol. Isso aqui é analisar futebol e você sabe, a gente critica quando tem que criticar. Não tem problema algum. Mas nesse caso aqui, ó, o mérito é desse cara aqui. Ó. O Valência fez tudo certo. Uma jogada maravilhosa do Inter, jogada de time que sabe tocar, coisa que o Grêmio não teve nenhuma jogada assim no jogo.
Então, os gremistas também... eu sempre vou estar me desculpando aqui, né? Não fiquem bravos comigo, mas o Grêmio só mostrou vontade. O Grêmio não teve nenhuma jogada trabalhada. O Grêmio vai ter com um novo treinador, ou se o James ficar, mas hoje o Grêmio não tem jogada trabalhada. Não tem. Vocês vão ver, o gol do Grêmio não foi trabalhado, foi bate e rebate. Diferente da jogada do Inter, porque o Inter é um time mais preparado. O Grêmio vai começar o ano novamente. O Grêmio perdeu 3, 4 meses do ano por causa de um treinador, que foi uma aposta, um cara super vencedor e faz parte, erros e acertos. Vocês têm noção? Se o Volpi não faz esse milagre, porque isso aqui, ó, isso aqui é milagre, tá? Isso aqui é milagre. Todo mundo fala, o Valência errou gol. Não, o Volpi fez um milagre. Tem que dar mérito para quem tem que dar mérito. 32 minutos do primeiro tempo. Se o Inter faz esse gol aqui, todo mundo que está falando que o Grêmio jogou absurdo, iam ser os mesmos que iam estar na rádio, ou sei lá onde, no microfone, chutando o balde com o mesmo Grêmio, tá? Com o mesmo Grêmio. Então, por isso que eu falo, aqui a gente analisa, a gente não vai em cima de resultado. Isso aqui é espetacular, cara. Isso aqui é espetacular. Esse 1 ponto, essa quase vitória do Grêmio passa por essa jogada. Se o Inter faz 1-0 aqui, gente, já era. O Inter ia ganhar qualidade, ia ganhar confiança e o Grêmio ia vir para água abaixo. Isso aqui é um gol. Isso aqui é um gol. Mérito do Volpi. Uma linda jogada. Ela foi toda bem trabalhada com o Inter e terminou com uma linda defesa do goleiro. Aí aqui, ó. Lembra que o goleiro reserva do Grêmio já tinha sido expulso, o Grando? Olha aqui. Teve um choque aqui. E se o Volpi sai do jogo com 32 minutos de jogo? Então, o jogador também tem que estar muito ligado nas consequências dos seus atos dentro de campo. O Grêmio correu o risco de, com 32 minutos, ficar sem goleiro num Grenal. E essa é a coisa mais bizarra, a coisa mais absurda que a gente ia ver dos últimos anos. Aqui, né? Aqui já estamos falando, né, do lance de gol do Grêmio. Lembrando, o Inter hoje é um time muito organizado, tá? O Inter baixou o seu ritmo, o Inter já não está jogando tão bem como estava, acho que culpa do cansaço, de viagens e tal, mas olha só, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos os jogadores do Inter estão na mesma imagem. Isso é sinal que um time defende, é um time que defende. É muito difícil fazer gol no Inter, dificilmente o jogador vai fazer um gol entrando cara a cara com o goleiro, a não ser que tenha um bate-rebate. O único gol que o Inter tomou mais ou menos assim foi contra um Bahia na Libertadores, que foi um jogo, uma jogada muito bem trabalhada, um golaço. Mas no mais, o Inter sempre tem um pezinho ali incomodando alguém que possa fazer o gol. Olha aí, ó. E aí acontece isso aqui. Que loucura, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a bola sobra justo para um cara. Isso é o espetáculo do futebol. Aqui o Bright White, né? Mais uma defesa do Antony, maravilhosa. O Antony vive um bom momento. O Bright White, o Grêmio precisa mais dele, né? Sou o cara que mais elogia ele, então ele não pode ficar bravo comigo, mas ele está aquém do que ele pode, ele está aquém do jogador que ele é. O Grêmio precisa mais do Bright White. Faz tempo que ele não... E não falo nem por fazer gol, né? É de jogar bem mesmo. E olha só, e é tanto bate e rebate, por isso que eu vejo que o Grêmio foi muito bem na luta. O Grêmio lutou, o Grêmio não deu espaço para o Inter. O Grêmio tinha que dar uma resposta. Tanto que no segundo tempo cansou. Mas aqui, ó, olha como foi o gol do Grêmio. Um bate e rebate. Gente, não dá para se enganar. Olha o gol que ele estava errando. Eu nem sei se o gol foi do Kiki ou do Antony. E eu falo, né? O Kiki foi o melhor jogador do Grêmio em campo, no Grenal. O melhor jogador do Grêmio em campo. Ok, é um gol, né? É um gol. Mas, me desculpa, se alguém falou que isso é jogada trabalhada, vocês não estão entendendo o que é futebol. E por isso que eu bato na tecla. Uma hora que outra, vale, como valeu muito um gol desse. Vale muito. Não vamos tirar a visão disso. Mas, para um campeonato, para um Grêmio que está dormindo na zona do rebaixamento, isso não é suficiente para o ano. Não é suficiente para o ano. Né? Aqui, ó.
a defesa do Antony. E muito legal essa imagem, ó. Tirando o goleiro do Grêmio, para ver como o campo está cada vez menor. Os jogadores estão cada vez melhor fisicamente, cada vez estão mais próximos. Ó. Estão todos os jogadores nessa imagem aqui, ó. E olha, intermediária. Não está nem perto do meio de campo. E não seria gol. Imagina, se o Valência faz aquele gol, e se o Kike erra esse gol aqui? Se o Antony não está ali. É outro jogo, gente. Mas aí vem a parte do mérito do Grêmio. Um time que lutou, um time que principalmente mostrou garra. Que o torcedor gremista já estava carente. Estava sentindo falta, pelo menos do jogo contra o Mirassol, de luta, né? Não estava tendo luta. Aqui uma jogada individual, né? Um chute bom, um bom chute. Mas já é um chute de quem estava cansado, já era um contra-ataque. Ele não estava com o tanque cheio. Se ele está com o tanque cheio, ele poderia ter feito mais. Uma boa defesa do Antony, né? Já caiu. Aqui já estamos falando do segundo tempo. Interessante, o Rohel ganhando do Bright White e achando um passe que não é perfil de zagueiro e muito menos do Rohel. Achou um passe maravilhoso que por muito pouco, não dava um lance de gol, né? O Valência ficou um passinho atrás. Aqui a zaga está muito perto. Olha só, eles não podem. O Gemerson está do lado esquerdo e o Kahneman do lado direito. Não, né? Tá tudo errado. Era assim, era o contrário. Claro que era um contra-ataque, era meio que uma roubada de bola em cima do atacante, pega a zaga desprevenida, mas são coisas simples que o Grêmio tem que ajustar com o novo treinador que vier. Mas, dentro da loucura, conseguiram fazer a linha de impedimento que no fim foi perfeita. Ó, zagueiro canhoto na direita, zagueiro direito pela esquerda. Ó, aqui outra coisa, ó. Olha que interessante essa imagem. Canhoto, direito. Quando tem dois jogadores, tem que ter dois. Atrasou. Provavelmente aquele momento que ele olha para dentro da área para organizar e tal, e dormiu. Eu nem sei quem é, talvez seja o Marlon. E aí um time com confiança faz isso, ó. Olha na imagem da televisão. 2, 4, 6, 8, 10 jogadores do Grêmio. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Todos os jogadores do Grêmio estão aqui. E, teoricamente, esse aqui, teoricamente, né, nessa imagem ele está morto, no sentido que não participa, contra 2. 2 do Inter dentro da área. Mas vejam só. Já está chamando a atenção que está vindo gente, ó. Isso aqui está chamando a atenção. Provavelmente ele está gritando horrores. Kahneman igual. E o Grêmio está organizado. Ó, já apareceram mais dois. E, observem bem, segundo pau. Então essa bola é jogada no segundo pau de propósito. Não teria por que jogá-la aqui, ó. Apenas Tabata entrou bem no jogo. E o que acontece? 1, 2 contra o João Pedro, ó. João Pedro, de novo, ele pula com o braço aberto, mas isso é desespero, gente. Isso é desespero, porque ele não tem o que fazer. Ele está com cara de quase 2 metros, pulando, e é uma bola alta, não é uma bola rápida, que daqui a pouco tu consegue disputar. É uma bola que vem alta, se ferrou e olha atrás dele. Então isso é jogada. Isso provavelmente era uma jogada do Inter, ó. Se for para cruzar, com a bola rolando, né, num escanteio curto, segundo pau. Segundo pau por quê? Porque os laterais, e se fosse do outro lado para cá também, os laterais são baixos. E lateral correndo para trás não tem impulsão. Lateral correndo para trás, zagueiro correndo de frente, vai ser atropelado. 1, 2. Pênalti. Não tem o que fazer, ó. Vai sofrer. E pênalti, né? Todo mundo está de acordo que foi pênalti. Não vamos aqui entrar porque não deram contra o Flamengo. É outro jogo. Mas, se fosse a favor do Grêmio, ia ser pedido pênalti também. Aí a qualidade, né, do Alan Patrick, né?
levando assim em conta que ele está fazendo um gol deslocando um dos melhores pegadores de pênalti do Brasil ou do mundo, sei lá. Aqui outra coisa, ó, que é legal de time bem treinado. Ó, esse passe aqui é espetacular do Tabata. Esse passe é espetacular. E o Borré deu um pouquinho de azar, tá? Se ele cabeceia um pouquinho melhor, antecipou bem, o Grêmio estava bem. Isso aqui, ó, o Grêmio está bem, está organizado. Se o Borré talvez estivesse aqui, aí viria uma bola forte por aqui, que aí seria muito parecido com o lance do Valência no primeiro tempo. E também, se o Borré entra por aqui, abriria espaço para esse jogador aqui, muito provável sozinho, né? Porque o Borré levaria toda essa zaga e esse cara estaria sozinho. Esse cara que é o Alan Patrick, né, no caso. E o Borré antecipa, consegue uma cabeçada, com certo perigo, né? O Volpi estava nela. Vocês viram que desde o começo que eu tô aqui, não tem uma jogada trabalhada do Grêmio. Não tem... Tem mais ou menos uma que outra jogada, não sei, eu não lembro, acho que só teve a jogada do gol até agora, de lance de perigo. Ah, e uma defesa do Antony. Foi 1-1. O pessoal gremista achava que uma derrota era quase segura, era quase certo que o Grêmio ia perder. O Grêmio competiu, fez um bom jogo. No fim, pressionou, desorganizado, mas com muita volúpia, muita vontade. Mas lembra que eu já falei em vários programas aqui? Quem é o melhor organizador do Grêmio hoje? Os caras aqui, ó. O Grêmio joga muito com bola longa. O Grêmio não tem jogadas ainda. O próximo treinador daqui a pouco organiza isso. Mas olha aí, ó. Chutão. E deu uma jogada. Isso aqui, não vamos entrar em discussão. Isso aqui é um pênalti claro. É um pênalti absurdo. O árbitro ainda viu, o VAR ainda tentou ajudar ele, diferente de outros lances de outros jogos que o VAR nem chama, mas, né, não vamos aqui mentir que não foi, tá óbvio. E quem acha que não foi pênalti é doente. Mas o que eu estou sentindo de muitos torcedores gremistas em grupo de WhatsApp, essas coisas, estão se apegando a esse lance como uma possível vitória. Joia, tudo certo, daqui a pouco um pênalti, 2-1 pro Grêmio, tudo bem. Mas, gente, isso serve para um jogo. Isso serve para um jogo. Isso não serve para campeonato. Se o Grêmio seguir jogando assim, os números mostram, o Inter foi bem melhor, os melhores momentos mostram que o Inter foi melhor. Se o Grêmio seguir assim, o Grêmio não sai da zona do rebaixamento tão cedo. É muito sério. Então, o torcedor gremista está se apegando ao fato de não ter um pênalti marcado, como ia mudar a vida, ia mudar a vida do gremista. Não, gente. O Grêmio não está jogando bem ainda. O Grêmio competiu. Vou ser repetitivo aqui nesse vídeo. O Grêmio competiu. Não teve... Vocês podem ver, nos melhores momentos, me mostra uma jogada trabalhada. Agora, a do pênalti, né, que o juiz não deu, foi um lançamento do Volpi, um disputa. Tu vai ganhar uma bola que outra, mas tu não ganha jogo assim. Mesma coisa, ó. Uma baita virada de jogo, mas isso o Grêmio também faz bastante. Virada de jogo. Isso aqui, o Marlon jogou muito bem, uma boa estreia, jogou muito bem. É um cara que eu falei há alguns programas atrás no quadro de esportes que ele estava dando like já em coisas do Grêmio. Eu falei, é só o Grêmio ligar que ele vem. Claro que tem que negociar, contratar tal, mas está aqui. Isso aqui não é treinado, isso aqui é puro instinto, tá? Até porque ele acabou de chegar, não tem como treinar e saber. Virou na qualidade que ele tem. Achou o jogador do outro lado, um bom domínio. Esse menino é bom jogador, tá? Eu gosto, perna comprida, atrás para dentro, chuta. Foi talvez o único jogador que se salvou contra o Mirassol. E aqui um cruzamento, né? Estamos falando de 46 minutos, depois uma bola na trave, num chute que se vai no gol, o Antony ia defender, mas virou uma jogada de gol. O Grêmio teve duas jogadas de gol, a do pênalti e essa de bolas longas. Precisa de mais para produzir. Como assim, ó? Olha uma coisa importante, ó. Gabriel tocou no Patrick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores. O Grêmio não pode deixar com que 2 jogadores façam uma jogada entre 7.
Não é que eles estão perto da área e fizeram 2 rápido. Olha só, tocou, não pode. Aí o Alan Patrick, num passe de letra, calcanhar, sei lá o que é, 1, 2, 3, ele mata 5 jogadores. Aqui aparece o Tabata. Um Grêmio muito mais físico. Uma vez que a jogada aconteceu, todo mundo foi para cima. Isso é muito legal de ver, né? Para um time que não estava com essa reação há 1 ou 2 jogos atrás. Aqui tá ok. Mesmo o Marlon tomando um cartão cedo, aguentou bem o jogo todo. E aí vem um outro problema. O Grêmio tomou a jogada de 2 jogadores contra 6. 5, né? Porque o Kahneman chegou agora. Recuperou na corrida. Recuperou no movimento. Todo mundo chegou, reagiram rápido. Mas isso não pode acontecer também, ó. Não pode deixar com que esse jogador consiga finalizar. Se um jogador vai para uma jogada, o outro vai para outra. Foram os 2 na mesma jogada. O Gabriel, um jogador que tem qualidade, está voltando de uma lesão grave, conseguiu um chute. Volpe bem, seguro, mas é uma jogada perigosa que não pode acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogadores contra 1, ele conseguiu chutar. Isso não pode acontecer, gente. Isso não existe. E olha só, com 52 minutos, e o Grêmio ficou uns 10 minutos antes pressionando. Bola, rouba, faz falta, porrada. Então o Grêmio correu esse risco no fim. Então, era isso. Volto a dizer, a gente vai em cima dos melhores momentos, a gente não tem muitas imagens. Se eu tivesse o jogo, ia ser bem mais fácil. Daqui a pouco, na minha forma de analisar, não apareceria nenhuma jogada dessas. Porque o futebol é mais que isso, né? Isso aqui são as consequências de 90 minutos, 100 minutos. Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, espero que vocês também possam examinar e pensar um pouquinho diferente o porquê das coisas. Mas também eu estou aqui para mostrar para vocês a realidade do que é. O Grenal mostrou que um Grêmio muito melhor comparado com ele mesmo, um Grêmio longe de merecer ganhar um jogo. O Grêmio não mereceu ganhar o Grenal, mas jogou em casa, deu uma resposta para a torcida em termos de vontade de estar em cima, de vestir a camisa, coisa que o torcedor gremista sentia falta. E o Inter controlou o jogo na medida do possível, né? Teve melhores números, teve muito mais finalizações. A gente viu nos melhores momentos também que segue sendo um time muito mais organizado que o Grêmio. Mas o Inter tem que começar a reagir, né? O campeonato está começando, então uma vitória muda muito e uma derrota muda muito também. O Inter tem um jogo contra o Juventude, se eu não me engano, que é mais um clássico importante. O Inter tem que fazer valer o resultado dentro de casa para valer esse 1 ponto conquistado fora. O Inter empatou contra o Fortaleza, porém perdeu para o Palmeiras, né? E hoje a gente vê o Palmeiras já alguns pontos de vantagem, para vocês verem a importância de ganhar em casa. Então, o Inter tem um jogo em casa, o Inter tem que melhorar, o Inter caiu um pouquinho fisicamente, mas tem grupo para isso, tem treinador, é um time que está bem treinado. Pelo fato de estar bem treinado, está conseguindo suportar melhor esse cansaço, porque os jogadores às vezes até correm menos pela organização do time. Time desorganizado se corre muito mais. E era isso, gente. Um Grenal igual, mais um Grenal que o Grêmio não consegue vencer, mas que dá um pouquinho de luz no fim do túnel para o seu torcedor no decorrer do campeonato. O Inter voltar a vencer o mais rápido possível para não entrar naquele marasmo de 1, 2, 3 jogos sem vencer, que isso é ruim, principalmente no Campeonato Brasileiro. Tá bom, meus queridos? Fique com Deus, dê o like. Quem não segue a gente, por favor, nos siga nas redes sociais, no Instagram, e seja nosso parceiro aqui no 4D TV, tá bom? Se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Fiquem bem, bom fim de feriado, cuide-se.